O estoicismo é uma antiga escola de filosofia que valoriza a virtude como o bem supremo, incentivando a autodisciplina, aceitação do destino e controle emocional. A busca pela eudaimonia, ou realização, é alcançada através do desenvolvimento moral e da sabedoria. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal com o tema O que é a filosofia estoica? Mas antes eu gostaria, se você ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse e não se esquecesse de deixar o seu like. Os estoicos enfatizam a indiferença às coisas externas, a aceitação do destino e a prática da atenção plena. Este sistema filosófico influenciou pensadores notáveis e continua a ser uma fonte de inspiração para a filosofia prática e o desenvolvimento pessoal. O estoicismo é uma escola estoica e também uma doutrina filosófica fundamentada nas leis da natureza, que surgiu na Grécia no século IV a.C., por volta do ano 300, durante o período denominado helenístico, séculos III e II a.C. Foi fundada pelo filósofo grego Zênon de Cítio, 333 a.C., 263 a.C., e vigorou durante séculos até o III d.C., tanto na Grécia quanto em Roma. O termo estoicismo surge da palavra grega sotoá, que significa pórtico, locais de ensinamentos filosóficos. Para os estoicos, a perfeição humana estava fundamentada na ideia de que os seres humanos estão ligados à natureza. Assim, devem negar seus desejos para a realização de uma vontade guiada pela razão em conformidade com essa natureza. Ou seja, uma corrente filosófica onde a virtude depende da vontade subordinada à razão, sendo considerada a base para se atingir a felicidade. Além disso, a escola estoica influenciou o desenvolvimento do cristianismo a partir do conceito de providência. Para ambos, há uma razão universal divina que regula tudo o que existe. Sócrates, sem dúvida, foi uma figura icônica da Grécia Antiga. Seu modo questionador de ver o mundo gerou grande clamor popular e sua injusta condenação à morte se tornou um marco histórico. Mas a filosofia seguiu seu percurso com novos pensadores, e por isso foram surgindo novas linhas de pensamentos como o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. 4 virtudes do estoicismo. A filosofia estoica destaca 4 virtudes fundamentais, conhecidas como as 4 virtudes cardeais. Essas virtudes são consideradas como guias para uma vida ética e significativa. São elas: sabedoria. A sabedoria é vista como a capacidade de discernir o que é verdadeiro, justo e valioso. Envolve a busca pela compreensão profunda da natureza humana e das leis universais que regem o cosmos. Coragem. A coragem no estoicismo não é apenas a bravura física, mas também a resistência emocional diante das adversidades. Os estoicos enfatizam a importância de enfrentar desafios com serenidade e firmeza. Justiça. A justiça está relacionada ao tratamento igual e justo de todas as pessoas. Os estoicos defendem a ideia de que todos os seres humanos fazem parte de uma comunidade global e, portanto, devem agir com equidade e benevolência. Temperança. A temperança envolve o autocontrole e a moderação. Os estoicos buscam equilibrar seus desejos e paixões, evitando excessos e mantendo a serenidade mesmo diante das tentações. Essas virtudes cardeais são consideradas pelos estoicos como a base para uma vida ética e feliz. Ao cultivar essas qualidades, os praticantes do estoicismo buscam alcançar a eudaimonia, que é a realização plena e significativa da vida. Essas virtudes oferecem orientação prática para enfrentar os desafios da existência com sabedoria, coragem, justiça e temperança. O nascimento do estoicismo. Inicialmente, o estoicismo era tido como uma escola marginal. Seu precursor, Zenão, era estrangeiro e por conta disso a elite da Grécia não o enxergava com bons olhos. As aulas eram ministradas debaixo das sotoás, isto é, das grandes construções atenienses que serviam de porta de entrada dos ambientes. O estoicismo teve figuras importantes como Sêneca, o escravo Epicteto, que foi póstumamente liberto, Crisipo de Solis e o grande imperador Marco Aurélio. A natureza e o cosmos. Os gregos enxergavam o mundo de uma maneira muito particular. Eles eram verdadeiramente aficionados pela natureza e suas manifestações exuberantes. Os astros e o pôr do sol, os mares e as ondas,
o plantio, o crescimento e desenvolvimento das plantas, o nascimento da vida e a morte, e assim por diante. É a partir dessa admiração pela natureza que os estoicos identificam uma certa harmonia inerente, ou seja, eles acreditavam que existe uma força, chamada de cosmos, responsável por trazer harmonia e ordem ao mundo. Chega a ser difícil imaginar tal pensamento nos dias atuais, pois vivemos em grandes metrópoles e estamos afastados da natureza. Todavia os gregos estavam em contato direto com ela. Desta forma, o cosmos é uma força perfeita que traz ordem e harmonia ao mundo. Mas como nós, seres humanos, somos pequenos diante a imensidão do universo, cosmos, não somos capazes de compreender de forma completa e o porquê acontecem certos eventos, como uma tempestade, por exemplo. Porém, nós somos capazes de entender parcialmente o comportamento do cosmos, e é a partir dessa compreensão que nascerá a filosofia estoica. Adotar um modo de viver se espelhando no ordenamento e harmonia natural do cosmos, filosofia estoica e angústia. Observando a natureza, percebemos que nada perdura-se no tempo e que tudo está em constante mudança. A vida tem prazo de validade, as árvores nascem, crescem e morrem. E esse ciclo não depende das vontades humanas. O estoicismo irá entender que na vida humana os eventos são transitórios e muitas das vezes incontroláveis. De fato, durante a vida, situações agradáveis e desagradáveis acontecem a todos, mas o que determina a origem da angústia é a tentativa de controlar uma situação desagradável que é incontrolável. A raiz do pensamento é que não podemos controlar as pessoas, e por muitas vezes suas reações. Ficar muito preocupado por não ter conseguido agradar alguém, como seu chefe, ou algum determinado grupo social, te afasta de focar no que verdadeiramente importa, ou seja, no que é controlável. Identificar situações que não dependem de nossa atuação é um passo primoroso para lidar com o sentimento de angústia. Palavras de Epicteto. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas sobre as quais eu, de fato, tenho controle. Onde, então, devo buscar o bem ou o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que são minhas, passado, presente e futuro. E por falar em eventos incontroláveis, o passado e o futuro são uma bela fonte de angústia. O passado é morto por natureza, pois os eventos que vivemos não podem ser vividos novamente, apenas relembrados. A recordação do passado nos afasta do presente. Sendo assim, o passado é incontrolável, assim como boa parte de nosso futuro. Quantos planos não tínhamos quando mais novos e quantos deles não se concretizaram? Já é comprovado pela neurociência que nossa capacidade de projetar futuros de forma assertiva é extremamente falha. Não damos conta de planejar tantas variáveis que ocorrem nas nossas experiências. Logo, se não podemos mudar o passado, nem planejar de modo seguro o futuro, nos resta o presente. É no agora que reside toda a capacidade de ação, é onde existe uma possibilidade de escolha que podemos controlar. Busque pontos positivos e situações negativas. Quando se trata de encontrar positividade em situações sombrias, o estoicismo é a melhor opção. De acordo com os estoicos, você só aprende a lidar com situações difíceis quando aceita que não pode controlar as coisas. Muita gente simplesmente culpa a si mesmo ou a outras pessoas quando tudo dá errado. Em vez disso, que tal reagir como uma pessoa estoica? Basta aceitar que coisas boas e ruins acontecem a todo momento, e isso você não pode controlar. E se não é possível controlar, não há motivo para estresse. Apenas identifique pontos positivos no que aconteceu e siga em frente. Evite distrações. Para aqueles que sofrem com procrastinação, o estoicismo pode impulsionar a concentração. Os antigos estoicos evitavam conscientemente as distrações, concentrando sua criatividade e esforço apenas naquelas coisas que realmente importam. Ou seja, não tente fazer tudo de uma vez. Identifique as atividades mais frutíferas, que ajudarão você a atingir suas metas e objetivos mais rapidamente. Em seguida, direcione toda a sua energia para essas atividades e esqueça todas as outras que apenas consomem o seu tempo e atenção. Faça a gestão do tempo. Tudo é temporário e nada dura para sempre.
A única constante que temos em nossa vida é a mudança. Ao entender esse ensinamento, é possível passar a apreciar a importância de cada dia, sem desperdiçar o tempo com bobagens. Você precisa usar o seu tempo para fazer coisas gratificantes e produtivas, e não apenas jogar fora horas preciosas da sua vida com distrações. Claro, isso não significa que você não possa ter um tempo de descanso em meio à rotina cansativa do dia a dia. Mas a ideia aqui é olhar para as atividades que você executa no cotidiano e verificar se elas realmente valem as horas gastas nelas. Autorreflexão. O estoico Marco Aurélio, o grande imperador de Roma, tinha o hábito de fazer registros em um diário e dedicar um tempo do seu dia para fazer autorreflexões. Por isso, ao fim do seu dia, experimente fazer perguntas como: que mau hábito eu reprimi hoje? Como estou melhor? Minhas ações foram justas? Como posso melhorar? Esses tipos de perguntas nos fazem refletir sobre nossas vidas e ações, além de gerar insights de como podemos viver uma vida mais estoica. Lembre-se de que cuidar da sua saúde mental é uma escolha valiosa, e a ajuda de um psicólogo pode ser um passo significativo em direção ao equilíbrio emocional. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.